Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Juízes, capítulo 6. Chegou o momento da palavra de Deus. Hoje é o nosso culto de oração. E eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão para a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor falará com você. Amém? Juízes, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 11. Mas antes eu quero orar. Senhor, quero aqui apresentar diante de Ti a Sua palavra. Que ela venha de encontro, Senhor, aos corações de todos que estão aqui nos assistindo. E que o Senhor venha fazer a obra em seus corações. Mostrar para eles quem eles são no reino de Deus. E o que eles podem fazer. Que o Senhor faça com que cada um dos seus filhos descubra o potencial que eles têm. Em nome de Jesus. Me usa como instrumento para passar esta palavra para a sua amada igreja e também aos amigos que nos assistem nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, seja bem-vindo aí todos os irmãos que estão aí conectados. Um abraço aí para a irmã Luciane, auxiliadora, a irmã Bruna, a irmã Rosa, a irmã Gleice, irmão Valdo e muitos outros irmãos que eu não consigo visualizar agora, que estão assistindo. Tem a irmã Dilza, que está aqui nos assistindo. Então, sejam bem-vindos e vamos para a palavra de Deus. Vamos ler Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abias Rita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhes disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Amém. Queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre Gideão. Interessante o texto. Eu quero aqui ilustrar um pouco. No versículo 11, Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar é o lugar onde se pisa, se faz o suco da uva. Então o lagar, ele é uma área que tem uma certa profundidade. Ou seja, Gideão estava malhando trigo dentro do lagar, ou seja, ele estava escondido.
Ele estava trabalhando escondido. E eu faço a seguinte pergunta: quantos nos dias de hoje estão escondidos? Quantos nos dias de hoje estão nas suas casas, trancados, com medo do que está acontecendo lá fora? Porque era assim que Gideão estava. Ele estava com medo, porque os midianitas estavam dominando o povo de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo aqui nessa noite. Será que esse vírus está te amedrontando e deixando você trancado em sua própria casa? Será que você não está tendo a coragem necessária para enfrentar esse problema que está diante de você? Então, irmãos, o anjo do Senhor apareceu a este homem. E ele falou para este homem, Gideão, o anjo falou para ele: homem valoroso. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, que o Senhor, Ele não só te chama como uma mulher valorosa, nem como um homem valoroso. O Senhor te chama como filho, como filha, como sacerdócio real, como nação santa, povo exclusivo, adquirido por Deus. Você é um instrumento de Deus. E os instrumentos de Deus não podem estar guardados, não podem estar escondidos. Eles têm que estar à mostra. Eles têm que ser instrumento vivo para iluminar a escuridão. Então o Senhor, Ele te chama. Você é valoroso, você é valioso, você tem valor. Aí Gideão falou assim para o anjo: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Talvez muitos cristãos nos dias de hoje devem estar fazendo a mesma pergunta. Ah, Senhor, por que está acontecendo essa praga no mundo inteiro? Será que o Senhor esqueceu de nós? Não, irmãos. E Gideão continua falando assim: e o que tem feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo. Sabe, irmãos, hoje, nesses dias atuais, a fé de muitos está sendo colocada à prova. A fé de muitos está sendo colocada em prova. Muitos estão duvidando até da existência de Deus. Muitos estão duvidando até da igreja. Muitos estão duvidando até de certos homens de Deus, mulheres de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele continua sendo o mesmo Senhor. E nós homens, continuamos sendo os mesmos homens. Homens limitados, homens sujeitos a pegar qualquer tipo de enfermidade, homens sujeitos a cair, homens e mulheres sujeitos a tropeçar. Mas o nosso Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo, de eternidade a eternidade. Se hoje estamos passando por tudo isso, o mundo, mas o Senhor é Deus, Ele existe, Ele está aí. E eu creio, irmãos. E você crê? Irmãos, a gente não pode colocar um termômetro, dizer como Deus é. Ah, se o mundo está em desgraça, não tem Deus. Mas quando está tudo bem, tudo bom, glória a Deus. Não é assim, irmãos. Deus é Deus em tempos bons e em tempos ruins. Deus é Deus em tempos de escassez e em tempos de abundância. Deus é Deus, Ele não muda. Então aqui Gideão, ele dá um testemunho, mas os nossos pais contaram as maravilhas. Cadê esse Deus que faz maravilhas? Esse Deus existe. Ele continua operando. Ele continua curando. Irmãos, só no nosso estado do Amazonas, hoje de manhã eu estava assistindo o jornal, já tem mais de 800, já passou de 900, né, com certeza, mas pela manhã tinha mais de 870 pessoas curadas desse vírus.
Deus está operando sim. Deus está manifestando o seu poder sim. Mas muitos não estão acreditando. A igreja está orando. Amém? Então o anjo aqui do Senhor, ele falou uma coisa interessante para Gideão. Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Querido, o Senhor está falando para você agora. Agora, vai com essa tua força, a força que tu tem. Vai em nome de Jesus. E a vitória é sua. Creia, não duvide. Bem, eu não vou contar aqui a história de Gideão, não. Mas eu vou dar só um pequeno resumo. Gideão, depois desse chamado, ele convocou 32 mil homens, pronto para a guerra. Mas foi feito provas, testes com esses homens. E sobrou somente 300 homens. Dos 30 e poucos mil, só sobrou 300 homens. E foi com esse número que ele venceu os midianitas, um grande exército. Irmãos, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Tem até um ditado no meio gospel, né? Que diz mais ou menos assim: eu e Deus somos maioria. É verdade, irmãos. Quando está eu e Deus, somos maioria. Porque a palavra do Senhor fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não duvide, irmãos, do poder de Deus. Ele existe, Ele está aqui, Ele está aí com você. Não tenha medo, não se esconda. Levante a sua cabeça. Faça o que tem que ser feito. Faça a obra do Senhor, nada impede. Mande mensagens lá no Facebook, no WhatsApp, aonde você tem contato. Pregue a palavra de dia e de noite. Ora em casa, intercede. E quando você sair pelas ruas, que não tem como a gente ficar 100% em casa, a gente precisa sair. Vai orando, claro, com a sua proteção. Faça a sua parte, que nós vamos fazer, que o Senhor vai fazer a dele. Devemos fazer a nossa parte, Deus fará a dele. Amém? Mas não deixe de pregar essa palavra eterna para as pessoas. Quantas pessoas estão aí, irmãos, a ponto de tirar sua própria vida? O índice de violência doméstica nesses dias aumentou. Porque muitos estão dentro de casa. Muito tempo dentro de casa. Temos que orar como igreja. Nós não temos que aceitar o que está acontecendo. Temos que orar, interceder, repreender, para que tudo volte ao normal como era antes. Então o Senhor, Ele está te levantando nessa noite. Vai com essa tua força. Vai do jeito que você sabe falar. Vai do jeito que você sabe fazer. Vai. Irmãos, Gideão, ele não era soldado. Gideão, ele era um simples agricultor. E Deus levantou ele para vencer o inimigo. E Deus, não importa como você é, Deus está te levantando para você vencer esse inimigo, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus, irmãos. Digita aqui, amém, aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo. Eu estou vendo você aqui, ó. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra de reflexão nessa noite para você que está aí nos assistindo, tá? Não tenha medo. Para encerrar,
No versículo 15, diz assim, Gideão ainda falou assim, ó: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E sabe, irmãos, o Senhor quer usar aquele que é fraco, para o nome dele ser exaltado, e não importa quem é você, Deus quer usar você nessa tua força, em nome de Jesus. É o poder de Deus, não é o nosso não. É o poder de Deus que nos dá a vitória. É o poder de Deus que nos dá a cura. É o poder de Deus que nos dá o livramento. É o poder de Deus que nos dá a libertação. É o poder de Deus que nos dá a alegria. Então não fique aí. Não fique aí chorando pelos cantos. O que vai ser agora da vida? Não, para com isso. Levante o seu rosto. Ore ao Senhor, como homem e mulher de Deus que você é. Um sacerdote do seu lar. Não deixe isso te abater. Levante a sua cabeça. Ore ao Senhor. E guerreie no mundo espiritual. Porque o Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Eu quero aqui nesse momento orar com você. Eu quero orar com você. Você que está nos assistindo agora. De repente você está aí, Senhor, o que é que vai ser da minha vida? De repente você conhece alguém que já falou isso para você, um amigo, um parente, um familiar, um vizinho. E agora, eu quero orar nesse momento. Você não é qualquer pessoa. Você é o escolhido de Deus. O Senhor falou lá em João 15, que não foi nós que escolhemos o Senhor. Foi Ele que nos escolheu, nos nomeou para que a gente vá e dê frutos e que o fruto permaneça para a honra e glória dEle. Então eu quero orar com você nesse momento, de repente você está aí, eu estou me sentindo tão fraco, eu estou me sentindo tão incapaz, porque assim era Gideão. Mas o Senhor levantou este homem para vencer o inimigo, e o Senhor quer levantar você para fazer parte desse exército, a igreja de Cristo que está orando para cessar essa praga que está não só no Brasil, mas no mundo. Vamos orar, irmãos. Você que está aí, vamos orar. Pai, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos irmãos, irmãs, amigos, que nesse momento estão nos assistindo, meu Deus. Assim como o Senhor fez com Gideão, ele estava escondido com medo. E quantos estão escondidos e com medo nesse momento? Mas o anjo apareceu. E nesse momento o anjo apareceu para você. E ele está te falando: nessa noite, vai nessa tua força, se levanta e guerreia em nome do Senhor Jesus. Eu oro por cada pessoa que se sente tão pequeno, que se sente tão inferior, que não se sente capaz de orar. Oh meu Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos fez ser homens, sacerdotes, real, para esta nação, para esta geração. Nós somos os profetas dessa nação, para pregar a palavra do Senhor a toda criatura, para que seja liberto, seja curado, transformado pelo poder de Deus. Oh Senhor, eu oro por essa pessoa ainda que está nos assistindo. Renove a sua força, a sua fé, a sua esperança. Que deixe o medo de lado e que a coragem entre, em nome de Jesus. A coragem de enfrentar o inimigo de frente, e a coragem de enfrentar o inimigo de frente a frente,
e derrubar o gigante, assim como Davi fez, em nome do Senhor. O Senhor te escolheu, o Senhor te designou para que vá, dê frutos de todas as nações, fazendo discípulos de toda parte da terra. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Creia, você é um povo santo, você é a nova Jerusalém. A Jerusalém, a cidade santa, aleluia, a noiva de Cristo, ela está aqui nesse mundo. Ô Senhor, nós apresentamos diante de Ti, manifesta o Seu poder, a Sua graça, a Tua glória.